que está gravando agora. Muito bem. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Casanova e a gente vai dar continuidade ao nosso curso, tá? E como a gente tinha prometido, né, a gente parou nessa parte aqui de frações e a gente vai, então, pincelar algumas coisas, né, sobre esse assunto, algumas coisas importantes sobre este assunto, tá? Então, primeiro, o que é uma fração? Ok? Quando a gente falar de fração, você vai lembrar, tá, de razão. Você vai lembrar de divisão, ok? Então, você vai lembrar dessas duas coisas, razão e divisão. Razão, a gente vai pincelar também nesta aula, tá? Mas ela também está associada a essa divisão. Então, quando eu falo todas essas coisas aqui, tá? Eu estou falando da mesma coisa. Só espera aí que deu um probleminha. Aí, acho que agora... Isso, acho que agora resolveu. Então, eu estou falando da mesma coisa. Fração, razão e divisão, estou falando da mesma coisa. Tá? E existem algumas formas de você escrever uma divisão. A gente viu, né? A gente pode escrever, por exemplo, A dividido por B. Tá? A gente pode escrever A dividido por B assim. E esses dois símbolos, tá? Esse primeiro aqui como evolução do segundo, remete à ideia de fração. Tá? Então, quando eu faço uma divisão, eu estou inferindo uma fração neste símbolo. Tá bom? A gente pode fazer A dividido por B de uma forma mais operacional, né? Então, esse aqui é o método mais operacional, tá? Enquanto aqui é o método de escrita, beleza? Então, a fração ela tem a ver com uma divisão, tá? Então, o que é uma fração? É um número dividido pelo outro, só que ao invés de escrever daquele jeito que a gente denotou, a gente vai escrever assim, ó, A sobre B ou A sobre B. Pode ser um do lado do outro com essa barrinha também. Tá? Isso aqui é normalmente quando a gente não tem espaço no texto, e aí a gente escreve na horizontal. O melhor é escrever desse jeito aqui. Tá bom? Beleza. Então, essa parte de cima aqui, ó, esse A, ele vai ser um número inteiro, tá? Ou seja, sem vírgula, beleza? E ele é chamado de numerador. Então, a parte de cima é numerador, tá? E esse outro número aqui, esse B, ele também vai ser um inteiro. Só que tem um detalhe, ele tem que ser diferente de zero. Tá? Ele não pode ser zero. Então, o que a gente chama de denominador não pode ser zero. Tá? Nunca, nunca. Por quê? Porque não está definida a divisão por zero. Tá? Não está definida essa divisão por zero. Eu não sei dividir por zero. Vamos lá. Tá tendo uns probleminhas técnicos aqui, mas acho que tá resolvido, né? Volta e meia aparecem umas mensagens, mas acho que não deu problema não. Ok? Então, isso aqui, ó, é uma fração. Então, eu tenho o numerador na parte de cima e o denominador na parte de baixo. Tá? Como que a gente pode entender a fração de uma forma gráfica? Ela é o número de partes tomadas em termos de uma divisão. O que eu quero dizer com isso? O numerador vai representar o número de partes tomadas. E o denominador, em quantas partes aquele inteiro foi dividido. Por exemplo, eu tenho uma pizza aqui. Né, o exemplo clássico da pizza. Normalmente, essa pizza é dividida em 8 fatias. Né? Você pode ver que minha faca é um pouco torta. Aí, você comeu isso aqui. Então, veja que você comeu 5 fatias num total de 8. Né? Você comeu 1, 2, 3, 4 e 5. Você comeu isso aí. Tá? Então, esse numerador está representando as partes tomadas. E esse denominador, em quantas partes aquele inteiro foi dividido. Tá? Então, veja
que se eu tomasse as 8 partes, se eu ainda comesse aqui, aqui e aqui, eu ia ter a parte de vermelho 5 em 8 divisões, né? Então, eu comi 5 fatias em 8 divisões, e outra pessoa comeu 3 fatias em 8 divisões. De forma que, somando as duas, eu tenho, né, que a pizza acabou. Então, se eu fosse somar o que todos comeram, eu teria comido a pizza inteira, ou seja, 8 fatias em 8 divisões. Tá? Isso aqui é igual a 1 inteiro. Veja que um número dividido por ele mesmo dá 1, que é o inteiro. Então, a gente começa a entender melhor o que é fração quando a gente associa com a divisão. Tá? O numerador vai ser o número de partes tomadas e o denominador, o número de partes em que eu dividi esse meu inteiro. Então, eu tinha uma pizza que foi dividida em 8 fatias. Uma pessoa comeu 5 fatias, a outra comeu 3, tá? De forma que, somando as duas pessoas, né, a pizza acabou. Beleza? Então, somar fração é um negócio que parecia complicado, mas se torna mais fácil agora. Desde que eu conheça esse denominador, em quantas partes o inteiro foi dividido. Tá? Beleza? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um chocolate, a barra de chocolate, certo? Eu vou dividir mais ou menos, tá? Só para a gente não perder muito tempo. E nem tá tão igualzinho, mas imagina que sejam divisões iguais, tá? Imagina que sejam divisões iguais. Então, essa barra aí foi dividida em 12 pedaços. Tá? Só que eu vi que na promoção lá eu podia comprar 2 barras pelo preço de uma. Né? Podia comprar 2 barras. Aí, o que acontece? Eu fui comendo chocolate, comi um pedacinho, outro, né? Tá. Fui comendo, me empolguei. Aí lembrei do meu amigo, da minha namorada, do meu namorado. Ih, caraca, eu comprei uma para mim e outra para ela, mas já era, eu já comi. Sobraram esses pedacinhos aqui, ó. Então, quantos sobraram? E aí? Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedacinhos em 12. Sobraram 7 pedacinhos em 12. Tá? Dessa barra aqui de baixo. Dessa barra aqui de baixo. Beleza? E quantos eu comi da barra de baixo? Olha, da barra de baixo, eu comi 1, 2, 3, 4 e 5. Eu comi 5 em 12. Então, se eu somar 5 com 7, vai dar 12 de 12. Mas, na real, eu comi 5 de 12 aqui embaixo e comi 12 de 12 aqui em cima. Então, na real, eu comi 17 de 12, não foi? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu comi 17 de 12. Então, quando o numerador ele é maior que o denominador, você pode ter certeza que eu tenho mais de um inteiro. Eu tenho um inteiro e alguma coisa. Então, eu comi uma barra inteira mais 5 pedaços da outra barra. Tá? Então, eu comi 12 de 12, um inteiro, mais 5 de 12, somando 17 de 12. 17 de 12, não de 24, 17 de 12. Porque eu dividi cada inteiro em 12 partes. E não em 24. Eu não dividi em 24, eu dividi em 12. Tá? Então, o meu total foi um inteiro, 12 de 12, mais 5 de 12 do outro inteiro. Então, eu comi mais de um inteiro. Isso acontece sempre que o numerador for maior que o denominador. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, vamos às operações de fato. Tá? Vamos começar com a soma e a subtração. Eu vou fazer um esquema aqui, ó. Então, vamos lá. Eu peguei aqui
né? Eu peguei aqui 2/3, 2 em 3, né? E aqui, ó, eu peguei um desse. Então, havia, sei lá, 2 pizzas, 2 chocolates, 2 qualquer coisa. Do primeiro sabor, eu peguei 2/3. Do segundo sabor, eu peguei 1/4. Deixa eu só tirar isso, 1/4. Quanto que eu comi no total? Ficou difícil agora, né? Difícil não, mas ficou um pouco mais complicado. Por quê? Porque eu não estou somando divisões em partes iguais. Eu não sei se 1/4 equivale a 1/3. Então, se eu pegar um inteiro e dividir em 4 partes, é diferente de eu pegar o mesmo inteiro e dividir em 3 partes. O tamanho das partes vai ser diferente. Né? O tamanho das partes vai ser diferente. Então, como eu tenho denominadores diferentes, eu não posso fazer essa soma direto. Tá? Porque lembra, o denominador significa o quê? O número de partes que o meu inteiro foi dividido. Então, o meu primeiro inteiro foi dividido em 3 partes. E o segundo inteiro foi dividido em 4 partes. Então, como é que eu vou comparar isso? Né? O que é melhor? Eu comer 1/4, eu comer 2/3? Como é que eu vou comparar isso? Tá? Ainda que fosse 2/4 aqui, ó. Tá? É melhor, é pior, é mais, é menos? Tá? Então, eu preciso ter uma relação de divisões iguais para que eu tenha uma solução para essa soma e subtração. Tá bom? Então, beleza. Eu vou pegar o conceito de múltiplos. Deixa eu só pegar uma cor diferente aqui. Múltiplos. O que são os múltiplos? São os resultados, a grosso modo, tá, pessoal? Resultados da tabuada. Então, os múltiplos de 1 são os resultados da tabuada de 1. Os múltiplos de 2 são os resultados da tabuada de 2. Os múltiplos de 3 são resultados da tabuada de 3. Tá? O mesmo vale para as frações, só que agora eu vou analisar a parte do numerador e a parte do denominador. Então, tinha lá 2/3 e tinha lá 1/4. Eu consigo simplificar essa fração? A gente vai entender isso de uma forma... Deixa eu só clarear aqui um pouco o ambiente. Isso. A gente vai entender essa fração quando eu colocar o conceito de frações equivalentes. Tá? O que são frações equivalentes? Vamos voltar aqui rapidinho. E imagina agora que eu não tenho essa divisão do inteiro em 3 partes, mas em 6 partes. 6 partes. Veja que eu pegar 2 partes em 3 é o mesmo que pegar 1, 2, 3, 4 partes em 6. Então, 2/3 é equivalente a 4/6. Tudo bem? Mas veja que o 4 ele pode ser reduzido para 2, se eu dividir por 2. O 6 ele pode ser reduzido para 3, se eu dividir por 2. Agora, do 2/3, eu posso tentar achar uma fração menor do que ela, dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo? Não, né? Eu não consigo. Tá? Eu não consigo. Então, essa fração de 2/3, ela é chamada de irredutível. Eu não consigo reduzir. Essa fração de 4/6, ela é redutível. E mais, ela é equivalente a 2/3. O mesmo se eu tivesse aqui, ó. Ó, vou até dividir em mais partes aqui, ó. Então, agora eu dividi em 12 partes. Então, veja que 1/4 é equivalente a pegar 3 em 12. Ó, 1, 2, 3. São frações equivalentes. Só que se eu dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3, dividir em cima e embaixo por 3, eu posso chegar em 1/4. Mas 1/4 eu não consigo reduzir mais. Eu não consigo. Então, digo que 1/4 é irredutível. Professor, por que tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número? Para manter a razão desta fração. Esta fração está indicando que eu peguei
1 em 4. Essa é a razão dela. Pegar 1 em 4. Pegar uma parte em 4. Para manter a razão, eu não posso dividir por números diferentes. Veja, que se eu tivesse 3 dozeavos, né, que a gente faz uma leitura assim também, e aqui eu divido por 3, e aqui eu divido por 4, eu ia ter 1/3. Veja que a razão 1/3 é diferente da razão 1/4. São significados diferentes. Nesta 1/4, eu peguei o inteiro, dividi em 4 partes, tomei uma. Nesta 1/3, eu tinha um inteiro, dividi em 3 partes, peguei uma. Então, são razões diferentes, são leituras diferentes, são quantidades diferentes, são significados diferentes. A razão, então, ela vai me dar o significado desta fração. Então, para manter a mesma razão em cada fração, tá? Eu vou ter que simplificar, o que a gente chama, né? Em cima e embaixo pelo mesmo número. Tudo bem? Beleza? Então, voltando aqui, eu preciso somar 2/3 com 1/4. Tá? Então, eu vou procurar os múltiplos dos numeradores e dos denominadores das respectivas frações. Então, os múltiplos aqui ó, são 4/6, né? Depois, 6/9. É isso mesmo? Ó, eu vou fazer devagarzinho para você entender. Aqui, multiplicar por 2, multiplicar por 2. Tá? Aqui, ó, vou multiplicar por 3 agora para achar o múltiplo, né? Não é o resultado da tabuada? Então, eu faço 2 vezes 1, 2, né? Então, 2 já está, não precisa fazer. 2 vezes 2, 4, está aqui. 2 vezes 3, 6. E aqui, ó, tem que multiplicar por 3 também. Então, 9. Agora, eu vou multiplicar por 4. Tá? Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 4, 12. Tudo bem? Agora, eu vou multiplicar por 5. 10 sobre 15. Então, veja que são, de fato, os resultados da tabuada de 3 no denominador e os resultados da tabuada de 2 no numerador. O mesmo aqui para baixo, né? Então, vai ficar 2 oitavos, 3 dozeavos, 4 16avos, e assim sucessivamente, né? Vou até o infinito aí com essas multiplicações. Opa, mas presta atenção, presta atenção. Eu consegui um denominador aqui, ó, comum. Consegui um denominador comum. Então, somar 2/3 com 1/4 é a mesma coisa que somar 8 em 12 com 3 em 12. 8 em 12 mais 3 em 12. Então, pegar o inteiro, dividir em 3 e tomar 2 é a mesma coisa que pegar o inteiro, dividir em 12 e pegar 8. Então, esta fração é equivalente a essa aqui. Tá? E como a gente já tinha visto aqui, né? Pegar o inteiro, dividir em 4 e pegar uma é equivalente a pegar 3 partes em 12. Tá? Então, agora eu posso somar. Ó, 8 com 3 dá 11. 11 em 12. Então, essa é a ideia de somar fração. Como que a gente faz na prática? Existe um método chamado método de calcular o mínimo, múltiplo, comum entre essas frações. Então, é só melhorar isso aqui. Um U e aqui um M, tá? Então, existe um método para a gente equilibrar os denominadores das frações sem ficar procurando as frações equivalentes. É chamado do método de mínimo múltiplo comum. Tá bom? Então, quem que eu tinha que achar? Eu tinha que achar o
o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Tá? Entre 3 e 4. E a gente percebeu que era o 12, né? A gente percebeu que isso era o 12. Como que a gente faz? Bom, antes de falar como, eu vou associar aqui um conceito de números primos. O que são números primos? É aquele que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Tá? Aí é uma sequência de números primos que você acaba decorando de tanto que você usar, que você usa, no caso, né? Então, por exemplo, o 3 é primo, porque ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Ele só aparece na tabuada do 1 e dele mesmo. Tá? Ele não aparece mais na tabuada de ninguém. O 4 não é primo. Não é. Por quê? Porque ele aparece na tabuada do 2. Se ele aparecesse somente na tabuada de 1 e dele mesmo, beleza, seria primo. Mas não, ele aparece na tabuada do 2. O 2 é primo. Porque o 2 ele só aparece na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo. Tá? Então, para ser primo, ele só pode ser resultado, né, de 1 e dele mesmo. Tá? Ele só pode aparecer nessa tabuada aí. O 9 não é primo, porque ele aparece na tabuada do 3. O 17. Eita, o 17 já é complicado. O 17 é primo. Tá? Ele só aparece na tabuada do 1 e dele mesmo. Ok? Então, beleza. Eu vou começar a dividir esses números pelos primos aqui. Tá? E depois a gente vai multiplicar esses primos. Então, veja, o primeiro primo que eu consigo colocar é o 2. O 3 pode ser dividido por 2? Não, o 3 é primo. Então, eu repito ele. Ó. O 4 pode ser dividido por 2? Pode, dá inteiro, né? 4 dividido por 2 dá 2. Então, dá 2. Coloco o resultado aqui. E aí, eu consigo dividir por 2 de novo? Esse par? Consegue, né? Então, 2. 3 pode dividir por 2? Não. Então, repete ele aqui. O 2 pode ser dividido por 2? Pode. 1. Dá inteiro, né? 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui, ó, nessa coluna, eu vou colocando os resultados das divisões. Quando dá. Quando não dá para fazer, eu repito. Tá? Bom, e agora? O 3 ele pode ser dividido por 3. Né? Então, aqui ficaria 1, 1. Quando eu chego no par ou no trio, enfim, se eu conseguir mais do que 1, né? 1, eu termino o meu método de mínimo múltiplo comum, chamado MMC. E aí eu multiplico esses resultados aqui, ó. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Por isso que o meu denominador foi o 12. Poderia ter sido 24? Poderia. Tá? Mas aí eu ia chegar no resultado 22 por 24, que pode ser simplificado por 2, né? Para 11 em 12. Por isso que a gente sempre pega o mínimo múltiplo, o mínimo, porque sempre vai voltar para ele. Tá? Eu não preciso pegar outros múltiplos comuns, basta pegar o menor. Tá bom? Então, para a gente pegar aqui, ó, 5 sextos, opa, deixa eu melhorar isso, 6, menos 3 oitavos. E aí, como é que eu faço isso? Eu preciso do MMC, tá? Então, vou fazer aqui rapidinho, ó, o MMC entre 6 e 8, porque não são denominadores comuns, né? Não são denominadores comuns. Então, pegar 5 em 6 é diferente de pegar 3 em 8. Eu não consigo ter esse efeito de comparação. Então, vamos fazer aqui. Primeiro primo, 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Por 2 de novo. Aqui dá 3. Aqui dá 2. Por 2 de novo. 3. Aqui dá 1. Por 3, 1, 1. Cheguei no parzinho 1, 1, paro. E aí eu multiplico. Tudo isso aqui. Tá? Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, veja que aqui o menor múltiplo é o 24. Tá? O menor múltiplo é o 24. E agora? Veja que do 6 para o 24, eu tive que multiplicar por 4. Então, aqui em cima, eu também vou ter que multiplicar por 4. 5 vezes 4 vai dar 20. O 8, para chegar no 24, eu tive que multiplicar por 3. Então, aqui em cima, eu também vou ter que multiplicar por 3. Vai dar 9. Aqui, no caso, eu estou subtraindo, né? Estou subtraindo.
Então, isso aqui é igual a 11 sobre 24. Professor, mas e se não for fácil de ver por quanto que eu multipliquei? Aí a gente faz o seguinte, ó. 5 sextos menos 3 oitavos. A gente já sabe que o MMC é 24, né? Já sabe disso. Aí eu não consigo ver, pô, 6 vezes quanto dá 24? Eu não sei. 6 vezes quanto é igual a 24? Eu não sei. Eu aplico a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão, né? Então, esse que eu não sei vai ser o 24 dividido para 6. Lembra, né? A operação inversa. 6 vezes quanto dá 24? Ó, vai ser um número que é justamente o resultado de 24 dividido para 6, por causa da operação inversa. Tá? Então, a minha regrinha vai ser essa aqui, ó. Eu divido e multiplico. Então, 24 dividido para 6 vai dar 4, vezes 5, 20. Mesma coisa aqui, ó. Eu divido, depois multiplico. 24 dividido para 8 vai dar 3, né? Vezes 3, 9. Como a minha operação é de subtração nesse caso, eu repito a subtração. Aí vai dar 11 para 24. Como 11 é primo, tá? Eu não consigo simplificar mais essa fração de 11 para 24, que é o resultado aqui, né? Eu não consigo simplificar mais. Está simplificado. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver multiplicação de frações. Multiplicação de frações. Multiplicação e divisão, tá? E divisão, vou colocar aqui. E divisão. Tudo bem? É o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Então a gente se encontra lá. Bons estudos. Até a próxima. Valeu! Não deixa de se inscrever aí, né? Compartilhar. Isso aí você já sabe. Falou, falou!